Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui, que ele é de vital importância para a apologética que nós estamos fazendo aqui na internet. E eu acredito que bem poucos tenham se erguido contra a psicologia, a psicanálise, como sendo uma heresia dentro dos portões da igreja. Acho que bem poucos mesmo aí com esse discurso. A nível internacional aí nós temos o David Hutt, Gordon Clark, teólogos reformados como Gordon Clark, Van Til, Albert Muller, eu acho que também está dentro desse escopo aqui. O próprio David Hutt, ele é um teólogo de tradição arminiana, mas também batia muito firme dentro desse contexto. Também ali um filósofo cristão muito interessante também, que se fosse você procuraria artigos dele para ler e livros, que é o Dr. Norman Geisler, também muito interessante esse teólogo e filósofo também, entre outros aí, mas hoje aqui na internet são bem poucos que estão tratando essa ideia dessa união entre psicologia e fé cristã como sendo algo muito sério e algo danoso. Não é que a psicologia, irmão, e a psicanálise, ela vai fazer algum mal para a igreja, não. Ela já fez mal para a igreja e maus irreparáveis, tá? Hoje, qualquer pastor que tiver adotado a psicologia dentro da igreja dele, se ele quiser começar a querer ter alguma espiritualidade dentro da sua igreja, ele não pode romper com esse sistema em meio termos, ou ele rompe com isso de forma firme e segura e volta-se somente para a Escritura, ou ele vai compor a próxima igreja, a igreja que nós estamos erguendo aí, que é a igreja do anticristo. Tá? Fora disso aqui, não tem como lidar. A psicologia contemporânea hoje, como nós vamos estudar, ela para se existir, para se firmar como sendo psicologia ou psicanálise, então nem se fala. O livro que eu estou escrevendo, irmão, esse pedaço aqui que eu vou falar com vocês, ele é parte de um livro meu que vai sair, eu acho que o ano que vem, e ainda está em fase de pesquisa, e pesquisas gigantescas que nós estamos fazendo aí, pegando a psicanálise como sendo uma ideia extremamente religiosa, e não tem nada, a psicanálise não tem nada, absolutamente nada, nenhuma sombra de científico, nem cientifista aquilo para começar uma história. Não tem nem como pensar que aquilo seja um cientifismo, tá? Aquilo é heresia do começo ao fim, aquilo é uma gnose, aquilo é um movimento ali cabalístico, sexualizado e qualquer outra coisa, menos isso. Eu vou trazer, para você ter uma ideia, eu acho que está aqui um escrito que eu fiz, ele estava por aqui, mas no meio desses papel todo aqui vai se sumindo muita coisa minha, eu mesmo vou dando cabo e vai sumindo um pedacinho atrás do outro, mas ok. A psicanálise, os pilares da psicanálise, para você entender, para eu entrar no meu estudo aqui, os pilares da psicanálise é o humanismo, naturalismo, filosofia do niilismo de Nietzsche, relativismo, o relativismo cartesiano, a cabala judaica, o próprio ocultismo e os Illuminati. A maçonaria tem envolvimento com a ascensão, e os Illuminati também com a ascensão da própria psicanálise. O positivismo, a maçonaria gnóstica
E o furto que a psicanálise faz em toda a tradição religiosa. A psicanálise, ela usa os símbolos de... Por isso que a psicanálise e a maçonaria ela vai dar tão certo junto, que elas partem de uma ideia de pegar todo o simbolismo de todas as religiões. É uma coisa de louco aquilo. E a psicanálise ela se propõe a ser ateia, eu não sei do que. Não sei do que. Aquilo é uma gnose, uma cabala, e deu lá chamar aquilo de psicanálise, porque é o que é. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que todas essas heresias estão dentro da igreja, sob um manto, um opúsculo de ciência. E nós temos que, se a gente fala aqui contra, aí tem 10 pastores, 15 que vão me ver, que são psicanalistas, e aí, ou são psicólogos, e aí vai dizer aqui a mim, não, mas você falou isso, mas eu não faço isso no meu consultório. Querido, eu não estou falando aqui de questões do que você faz ou não faz no seu consultório. Eu estou falando aqui de cosmovisão. Cosmovisão, tá? Não tem a menor condição da gente juntar as duas cosmovisões em uma pessoa só. Jesus disse em Mateus, vocês não podem servir a dois senhores, porque um há de agradar-se mais e o outro menos. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e ao mundo. Quando Elias esteve diante dos profetas de Baal, diante dos profetas, diante do povo de Deus, juntou todo mundo no Carmelo, ele fez a seguinte indagação para aquele povo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, então sigam Deus. Agora, se Baal é Deus para vocês, então sigam Baal. Mas não cocheiem dois pensamentos, porque o que Elias está dizendo ali é muito simples. Ele está dizendo, não dá para você abraçar a cruz e abraçar o pentagrama mais tarde. Não dá, não tem como. Não tem como abraçar Cristo e abraçar Prometeus depois. Essa é a ideia de quem quer juntar psicologia e fé cristã. Psicanálise e fé cristã. E aí tem as desculpas que vão nos dando. Essa é a primeira aula, tá, que nós estamos fazendo aqui do antropoteísmo. Porque a psicologia é a pior de todas as heresias dentro da igreja. Nós vamos falar agora com vocês isso. E lembrando aos irmãos que quem desejar fazer parte do nosso curso, é um curso de 2 anos, com aula quinzenal no Google Meet. Quem quiser participar do nosso curso de conselheiro cristão, essa aqui era para ser uma aula privada para o nosso pessoal, que a gente chama de aula conceitual, mas eu estou abrindo um pouco as nossas aulas conceituais para vocês conhecerem o nosso curso, do que se trata, como a gente lida com essas questões, tá? Essa aqui é uma primeira parte que ia fazer parte de lá da grade dos vídeos do curso, tá? Mas eu estou abrindo algumas aulas aqui para vocês. Essa aula aqui, ela é Novex, tá? Ela está sendo feita agora, dia 17 de outubro de 2025, tá? Então, essa aula é uma aula novinha, feita hoje mesmo, tá? E eu estou disponibilizando ela para você inteiramente grátis. Mas se você quiser fazer parte do nosso curso, a mensalidade está muito barata, tá? O primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você vai encontrar. Ou então eu vou ver se eu edito e deixo passando aqui em cima. Não vou garantir que vai passar aqui em cima, mas o telefone do curso, se passar esse aqui, ó, tá? Você fala direto comigo, comigo mesmo você vai falar, tá bom? E meus irmãos, antes de seguirmos nesse estudo nosso, eu quero avisar vocês, de vez em quando aí, se eu conseguir editar, eu vou colocar, passando aí, aqui do lado aqui, ó, alguns livros nossos que estão em black, tá? Nossos livros entraram em black e está em Black Friday, eu acho que é esse o nome, e estão muito baratos, irmãos. Eu gostaria que você, nesse tempo de heresia, nesse tempo de psicologia, tudo isso aí que a gente está falando, olha, esse livro aqui da Débora vai te ajudar bastante, que é o Satanismo Global
O Ocultismo como a Nova Religião Global. Tá? Débora Nascimento é minha filha. Faz vídeo aqui nesse canal e no outro também, tá bom? Ela escreveu esse livro aqui de uma forma muito bem elaborada, muito bem feita, tá? O livro ele parte da ideia do humanismo desde Babel, passando de Jardim do Éden, Babel até agora, tá bom? Parece muito aí com o trabalho que a gente está fazendo aqui, dando esse estudo, tá? Então, se você quiser adquirir esse livro dela, tá muito bom. Livro de 100 e poucas páginas aqui, muito bacana mesmo, tá? Tá em promoção, tá bom? Até dezembro, ele era R$29,90, vai estar R$19,90. Olha bem o preço dele. Vai estar passando por aí o preço deles aí depois, tá? Cristo entre as igrejas também, tá? Até dezembro, ele vai estar, eu acho que R$19,90 esse livro, olha só, tá? É um livro sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Se você puder adquirir, tá? Faz isso. E olha quem entrou em promoção aqui, ó. Os dois, o Guia Seguro para o Céu. Irmãos, antes de conhecer as mentiras, primeiro você deve conhecer a verdade que você defende. Não adianta você tentar fazer apologética sem conhecer o que você está defendendo. Então eu aconselho você, o Guia Seguro para o Céu é Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Tá? Nesses 2 volumes aqui tem verdades essenciais. A gente fala aqui sobre aborto. Falamos aqui sobre divórcio. Um estudo gigantesco aqui sobre divórcio, tá? Falamos aqui sobre pena de morte, política. Ora, esse livro aqui, o Guia Seguro para o Céu, Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente só está com o capítulo 5 e 6, tá? Por enquanto, mas ele vai te ajudar demais. Aqui no 6 a gente falamos sobre ansiedade, oração, jejum, ou seja, é um livro fantástico. Primeiro comentário fixado do vídeo, ou então tá passando aqui, se eu conseguir editar o telefone, tá? No Resgatando a Família Tradicional Cristã, eu falo muito sobre psicologia, feminismo e assim por diante. Esse é um livro excepcional. Fernanda tem um capítulo nele aqui também, tá? Escrito junto comigo, a minha esposa. E tem o nosso livro também, Ansiedade. Ansiedade e sua origem pecaminosa. Você deve observar isso bem de perto. Não existe ansiedade orgânica, isso é um mito. Nós somos tentados por ansiedade. Satanás nos tenta com a ansiedade. Isso é inevitável. Agora, nós acolhermos a ansiedade é outra coisa. Então, se você puder adquire isso aqui, estude esse livro que ele vai te fazer muito bem. Ansiedade, sua origem pecaminosa. A ansiedade é compatível com a fé cristã? Isso é uma pergunta interessante. Se você quiser adquirir, faça esse favor. O primeiro comentário fixado aí no vídeo, você fala diretamente conosco aqui, tá bom? Meus irmãos, vamos lá. Vamos estudar um pouco sobre a questão que nós nos propomos aqui hoje a estudar, que é o antropoteísmo. Irmãos, para primeiro a gente entender porque como nós temos que tratar a ideia da psicologia dentro dos portões da igreja e como deveríamos tratar a ideia de psicanálise e assim por diante dentro dos portões de nossas igrejas, não é porque a pessoa fez um curso em uma faculdade que ela vai estar isenta de ser criticada. Não tem isso. Não faz sentido, tá? Veja bem, nós vimos aqui, tem um vídeo meu aqui que eu vou tentar deixar na descrição, tá? Que chama-se Psicologia e Cosmovisão Cristã. Se vocês puderem dar uma olhada nele aí, tá? Nós começamos a falar naquele vídeo sobre como a ideia desde o Éden do ser humano era de que ele tirasse fora a Deus como sendo o seu limitador e colocasse os seus desejos. A proposta sempre foi de um humanismo nesse sentido, de um humanismo que interditasse o homem de uma tal forma que ele
se revoltasse contra Deus de uma forma sublime, mas tão sublime que ele não quisesse chegar perto de Deus para absolutamente nada. Nós vimos como os homens antigos, e até os de hoje, eles montaram deuses segundo os seus desejos para fazer cultos. E ao cultuarem aqueles deuses que eles faziam, eles não estavam cultuando outra coisa a não ser seus próprios desejos. Como é o caso de Baco e Dionísio, que eram os deuses. Dionísio na Grécia era o deus de toda a orgia sexual, alimentar e tudo isso. Então, o culto a Baco era regado de bebida, vinho, comida e sexualidade. Então perceba, o homem, ele criou essas entidades, vamos assim dizer, e as levou para fora dele em forma de imagem, para que ele cultuasse não aquela imagem, mas o que está dentro dele. Porque ao afastar-se de Deus, ao afastar-se da espiritualidade de que Deus propôs para ele, o homem começou a aproximar-se de uma espiritualidade cada vez mais animalesca e mais tosca. E nós vimos isso, o ápice do Antigo Testamento, para mostrar como o homem adora esse sentimento animalesco dentro dele, é Sodoma e Gomorra. Desde a queda, o homem natural, como é assim denominado, vem lutando para satisfazer o seu novo mestre, o pecado. E como um bom servo do mesmo, ele vive para fazer os seus desejos, para satisfazer os desejos mais animalescos do seu Deus. Seu guia agora não é mais a segurança e o amor de Deus e as suas leis. Agora o seu guia é o próprio pecado. Perceba. Como já citamos, em todas as eras, os povos tinham seus desejos cultuados. Estes cultos nunca era uma forma de refrear seus desejos. Você pode ver, todo culto que se fazia a deuses pagãos sempre era uma forma de exaltar os desejos, e sempre é assim hoje. Sempre é uma forma de exaltação dos desejos e não de refriação. Dessa forma, o homem estava vivendo dentro de um amor distorcido, ao ponto de amar todos os seus desejos, que eles viraram seus deuses. Foi isso que falamos na aula passada. Foi dentro desse caldeirão das sociedades antigas que os pensamentos filosóficos foram criados. Os pensamentos foram tomando forma. Uma gnose estava se formando. Uma nova espiritualidade que compreende o homem totalmente emancipado de Deus. Agora iria fazer parte dos pensamentos dos seres humanos. Veja, estava se criando uma religião ali, dentro desse caldeirão, estava prestes a se oficializar uma filosofia, e ela se oficializa, nós vamos estudar isso agora. Ela vai se oficializar uma filosofia, uma nova espiritualidade, uma gnose, se é que nós podemos chamar isso, e é uma gnose mesmo, tá? Que vai compreender o homem, vai entender que o homem pode viver e deve viver emancipado de Deus.
Essa é a ideia. Nós vamos aqui dar um pulo para o ano decisivo que vai marcar a humanidade e romper com um requisito da humanidade teocêntrica, para dar início a uma religião antropoteísta, fundamentada em tudo que é contrário a Deus. Veja, vai haver um tempo na história, depois do Éden, tudo, aquela confusão toda que a gente já falou. Se vocês ouvirem algum ruído aí de barulho, tá? Se estiverem ouvindo em fone de ouvido, é o meu ventilador que está aqui perto, tá? Então tenham paciência, senão eu vou ficar com muito calor aqui, não vai ser bom. Veja bem, há um tempo na história em que vai haver um rompimento que vai decidir, e o que isso tem a ver com psicologia você vai ver daqui a pouco, que vai decidir, que vai tentar tirar o resquício de teocentrismo que existe no homem, para dar início à religião do antropoteísmo, fundamentada em tudo que é contrário a Deus e favorável a tudo que é do homem. O humanismo, como doutrina filosófica, e o desaparecimento de Deus da sociedade. Essa é a ideia do humanismo, como ideia filosófica. Por isso que o humanismo, ele é tão, do ponto de vista negativo, tão satânico, porque foi uma cartada que Satanás deu para virar o homem contrários, literalmente contra Deus. Agora o homem tem uma filosofia para se virar contra Deus de uma forma tão violenta que basta você olhar ao seu redor e ver que isso não deu certo. O humanismo como filosofia foi a coisa mais letal para tudo que ele já tocou como doutrina filosófica. Hoje é impossível tentar fazer qualquer coisa para o mundo que esta filosofia não esteja engembrada nela. O humanismo está engembrado em todos os segmentos da sociedade que você pensar. Todos. Como já falamos, a ideia do humanismo não nasceu agora, mas sim com o próprio diabo. Porém, foi no jardim do Éden, quando o homem desejou e executou o seu desejo de querer ser seu próprio Deus, que esta congregação luciferiana, chamada humanismo, nasceu. Mas, como doutrina ali segmentada, montada como filosofia, e entra nos livros de filosofia nossos, tá? Qualquer história de filosofia que você vai estudar, tem que ter lá os camaradas, tá bom? Qualquer uma mesmo, não tem para onde correr. Quando eu digo qualquer uma, é qualquer uma. Então perceba, como doutrina filosófica, ela vai ser implantada pelo poeta italiano Francesco Petrarca, no ano 1340 a 1374. Foi ele quem encabeçou o pensamento humanista como temos hoje. Ele lançou o embrião de toda a perversão que temos agora, ensinado no campo do cientifismo e da educação escolar. Veja, o humanismo, ele tem a parte primordial dele, é vestir um jaleco branco. E quando você vê este nome, desconfie muito dos termos chamados termos científicos. Você vai ter que entender que esse termo, na maioria das vezes, ele é um termo viciado. Ele não é científico, ele é cientifista. Ele é só uma crença. É um sofisma. É uma gnose, é uma cabala, somente para dar uma ideia de que aquilo é científico do ponto de vista do que estão falando. O pensamento do humanismo é uma ruptura concreta com o estudo da metafísica e colocando o homem em suas ações como ponto de estudo primordial.
não importando assim nenhum outro ser fora de nós. Agora, na visão humanista, o homem deveria ser o seu próprio alvo de estudo e também os seus próprios métodos. Veja, antes, os estudos filosóficos de Agostinho, os primeiros pais da igreja, os primeiros filósofos ali da igreja, tudo isso, a ideia era um estudo contemplativo. A ideia era estudar-se o que está fora, o que era metafísico, o que era palpável, o que fazia parte do homem, o que o homem fazia parte disso, que o homem não era o centro do universo, que o centro do universo era outra pessoa, e o homem e todo o universo foi criado para girar em torno disso, que chamava-se Deus, que é Deus. Entretanto, o que faz o humanismo de 1304 a 1374? Ele rompe com essa tradição e a ênfase é colocada agora no homem. Por isso que antes chamava-se teocentrismo e agora se chama antropocentrismo ou antropoteísmo. A ênfase do humanismo é o homem. E sempre em como melhorar a vida do homem para que ele possa viver sem ser incomodado por questões externas. Então, ao alçar o homem como centro, o humanismo tirou Deus do centro. Veja, uma das coisas que nós temos que entender aqui, por que é que eu sou extremamente contrário à psicologia e à psicanálise dentro do campo da religião, dentro do campo da igreja? Ah, pastor, mas ela não é uma religião. Ela é sim uma religião. E ela é uma religião nihilista, contra Deus. Porque ela abraça isso aqui, contempla isso, ela acalenta isso aqui no seu colo. Se o humanismo não existisse, a psicologia contemporânea não existiria. O humanismo é a mãe da psicologia moderna. Porque, antigamente, até o tomismo de Aquino, de Agostinho Aquino, a ideia era que a alma do ser humano, o estudo da alma, psicologia, psique, estudo sobre a alma, estava ligado diretamente ao campo do saber da filosofia. Então, sim, a boa psicologia, que eu vou denominar ela até o tomismo, se vocês pensam que não, Aquino é o maior desenvolvedor. Agostinho começa e Aquino termina. O Tomás de Aquino, ele vai criar, é o primeiro criador de uma... Ele não cria uma escola de psicologia, mas ele cria uma ideia de psicologia clara, que não se desfaz da alma para tentar entender as diretrizes e os dilemas do ser humano. Até Tomás de Aquino era assim. Existia uma psicologia que não era emancipada da filosofia e nem tampouco emancipada da teologia. Mas, pasmem os senhores, ela não se parece em nada com o que nós temos aqui hoje. Mas em nada, a não ser o nome. Então o humanismo ele vai romper com a tradição agostiniana e com a tradição tomista. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos lá, para não ficar grande isso aqui. Então, ao tirar Deus do centro, veja, para a psicologia existir, ela tem que ser humanista, ela não pode ser cristã. Aqui se ensina na faculdade, não. Tá dando para entender? A psicanálise, então, nem se fala.
Se bem que para falar de psicologia nós temos que saber de qual psicologia estamos falando, porque até nisso é fracionado, é multifacetado. Não é um movimento só. Você acha que você é mais leigo, você acha que talvez não tenha tanto conhecimento sobre psicologia, você acha que a psicologia é um movimento só? Você está enganado. Existe uma cadeia de um monte de escola ali dentro. É um movimento multifacetado, ninguém sabe o que é quem. Mas uma coisa é certa, existe o movimento multifacetado da psicologia, mas todos esses movimentos vieram do humanismo. Eles têm um embrião aqui. Para a doutrina filosófica que formou todo o pensamento filosófico científico do Ocidente contemporâneo, veja, o humanismo a partir de 304 é quando o camarada nasce, ele morre, o Petrarca nasce em 304, morreu em 374. Então, nesse inteirinho aqui, tá, é onde o humanismo toma corpo, onde nascem os embriões dele, e depois vai vir um camaradinha chamado René Descartes, que vai fazer disso aqui, cara, aí é outra aula que eu vou dar, tá? Essa outra aula talvez ela fique só restrita para quem é membro do canal. Irmãos, a essa altura aqui eu peço a você que, se você não é membro do nosso canal, se inscreva, é baratinho, escreve como um membro lá, ajuda. Essas aulas nossas, a maioria não tem nenhuma aula aqui que você pague por ela, tá? Então, vocês não têm noção do trabalho que é. Se tiver passando um QR Code por aqui também, é onde vocês podem ajudar a gente também, tá? No nosso canal, então faça isso, porque vocês vão estar ajudando muito a gente, para a gente poder continuar esse trabalho que a gente está fazendo aqui, tá? Tem também aí na descrição, tem um Pix aí, se puder nos ajudar, fica à vontade. Mas vamos lá. Veja bem, em 304 a 374, é aqui que é o ápice, e o René Descartes, depois que eu vou dar outra aula sobre isso, é o que vai vir quebrando com tudo, tá? Vai vir expandindo e moendo tudo do relativismo e assim por diante, que ali sim é em René Descartes que nasce a ideia da psicologia que nós temos hoje. Descartes, depois Kant, até chegar em Nietzsche e Freud e assim por diante, tá? Então, se você olhar os pais, as bases da psicologia, um pastor que estuda isso aqui, ou ele é desinformado, e aí eu vou perdoá-lo, ou ele tem problemas cognitivos de leitura, vou perdoá-lo também, ou se ele entendeu as duas coisas, e está dizendo que dá para juntar as duas, eu te aconselho a sair da igreja dele. Porque não tem a menor condição disso aqui acontecer. Veja mais. O pensamento, ele rompe com toda estrutura, né? Como a gente já viu. O pensamento é uma ruptura concreta com o estudo da metafísica e tudo, a gente já viu isso aqui, vamos ver. Para a doutrina filosófica que formou, mas veja, dali para frente, 1304 em diante, vamos colocar quando o Petrarca morre, 1374, dali para frente, todo o pensamento filosófico ocidental, ele vai se atrelar ao humanismo, principalmente depois do Descartes. Então, todo o pensamento, o humanismo, ele vai trafegar em todas as áreas que você pensar, desde o direito, a física, a tudo que você pensar no campo filosófico, no campo científico, ele vai trafegar lá. Dá para você isso aqui? Para a doutrina filosófica que formou todo o pensamento filosófico científico do Ocidente contemporâneo,
Deus e a Bíblia é um incômodo e deve ser extinto. Alguns assuntos para esta nova congregação luciferiana chamada antropoteísmo têm que ser banidas, jogadas à margem da sociedade, em algumas delas são. Veja, para o humanismo existir como ele tem que ser, ele vai ter que jogar fora algumas coisas. Algumas coisas vão ter que ser jogadas fora. E vamos ver quais é que são. Olhe bem. Para o homem vir por centro, ele tem que abrir mão de um Deus único e absoluto. Entende? A psicologia é abraçada com isso aqui, tá? Ela é filha disso daqui. Você não vai ver nenhum psicólogo em sã consciência defendendo, nenhum livro de psicologia, defendendo a ideia de um Deus único e absoluto. Até porque, para a psicologia, a ideia de Deus é uma invencionice. Veja o que Freud fala sobre religião e sobre Deus. É uma neurose de menino. É isso que ele diz. É uma neurose, como se fosse uma criança com medo do pai, e ali ele tem aquela ideia de um Deus. Ele diz que até é uma neurose de alguém que tem problema com um pai ser um crente. É a ideia freudiana que é defendida também por muitos psicólogos humanistas por aí. Carl Roger é um deles. F. Kinner também. Então, vamos começar por aqui, né? Então, para o humanismo existir como doutrina, o Deus único e absoluto já era, não pode existir. A moralidade, segundo, a moralidade estabelecida por Deus não existe nessa congregação humanista. Em terceiro ponto, vai ter que se abrir mão da alma imortal. É muito importante isso aqui que você entenda, que para o humanismo existir, o Deus único e absoluto tem que morrer. A moralidade estabelecida por Deus não pode existir. A alma imortal do ser humano não existe, porque uma vez que Deus não é mais necessário, para que se acreditar em alma imortal? E o pecado não existe mais. Então, se não existe, olha, se não existe o Deus absoluto, então não existe moralidade para esse Deus absoluto estabelecer. Está dando para você entender? Se não existe o Deus absoluto e nem a moralidade estabelecida por esse Deus, então não existe uma alma para esse Deus poder cobrar na eternidade ela. Uma vez que não existe essa alma imortal, então o pecado nessa alma também não existe. Olha a matemática. Uma vez que o pecado imortal não, a alma imortal não existe e o pecado também não existe, então a ideia de inferno se dissipa. Porque não existe vida eterna. Então, se não existe vida eterna, também não existe condenação eterna. Esse é o humanismo na sua forma mais rudimentar. Vocês acham que eu sou contra aqui psicologia na igreja sem um aparato filosófico, sem nada disso por trás? É isso aqui que eu estou tentando mostrar a vocês toda hora. Mas o que é que se faz aqui nos vídeos nossos quando se fala sobre isso? Dá uma olhada aí quantos views tem. 100 e tantos, 80 e tantos, tal. Por quê? Porque ninguém quer colocar um vídeo desse dentro de um grupo de igreja. E eu aconselho você, coloca lá, dentro dos grupos de suas igrejas. Só coloca e deixa. Esses assuntos que nós falamos aqui foram totalmente banidos da congregação do homem. Não é uma questão de ser contra todos os deuses. Veja, o humanismo, bem como a psicologia também, elas não são contra todos os deuses, não são, de jeito nenhum não são. Eles são contra o Deus da Bíblia. Não é uma ideia de serem contra os deuses, não é isso. Eles são até favoráveis, a congregação humanista, ela é panteísta. Você pode adorar o Deus que quiser. Lembra lá atrás que eu falei?
inclusive com seus desejos, ou seja, faça um Dionísio para você, romanos façam Baco, outros façam isso, faça o Deus que você quiser. A religião humanista é panteísta. Mas o Deus da Bíblia não é bem-vindo. Por que eles odeiam tanto o Deus da Bíblia? Por que eles são tão contra o Deus da Bíblia? Já parou para observar isso? Por que a psicologia analítica de Jung se dá tão bem com o espiritismo kardecista? Tem um livro, que eu estou tentando lembrar o nome do autor, tem ele por aí, chama-se Jung é a Aurora da Maçonaria. Por que Jung e a maçonaria andam tão assim? Por que Freud era maçom? E ninguém vai dizer isso. Por que Weitraub, quando, como pai dos Illuminati, vai abraçar e vai usar a psicanálise como sendo um instrumento de doutrinação? Por que isso? Essas histórias ninguém vai contar para vocês. Eu estou contando isso tudo no meu livro. Por que isso? E eu não estou contando isso com teoria aquelas teorias doidas, estapafúrdias. Não, tem documentos provando isso. Documentos sérios provando isso. Por que a maçonaria se identifica tão bem com a psicanálise, tão bem com a psicologia? Porque eles vieram desse mesmo lugar aqui. Porque eles vieram do mesmo canto. Servem ao mesmo propósito, ao mesmo Deus. Eles não são contra todos os deuses. Eles são contra o Deus da Bíblia. E por que eles são contra os deuses da Bíblia? Eles são contra o Deus que diz que é santo. Porque Deus nenhum, já notou isso? Observa, gente. Observa isso. Nenhum Deus, fora o Deus da Bíblia, nenhum Deus criado por invenção humana, ele reclama para ele santidade. Ao contrário, os deuses que a humanidade criou, eles são promíscuos. Zeus, meu Deus do céu. Cronos, olha as histórias. Promiscuidade, incesto, tudo isso, coisa animalesca dentro do próprio homem, aquilo lá. Porque foi o homem que criou aquilo. Nenhum Deus reclama para ele santidade e nenhum Deus reclama intervir na humanidade. Nenhum Deus diga seja como eu, santo. Só o Deus da Bíblia. Então este Deus não é bem-vindo, porque este Deus não fomos nós que criamos. Este Deus não foi os panteístas quem criou. Esse Deus da Bíblia, ele não é palatável. Esse Deus da Bíblia, ele não é customizado. Esse Deus da Bíblia, ele é autônomo à minha natureza. Ele não saiu de mim. Como Freud disse, alguém um dia disse, o homem criou Deus. Eu duvido muito que alguém tivesse criado o Deus da Bíblia. Um Deus que é contrário à minha natureza, que manda eu reprimir a minha natureza, só sendo muito louco. Se bem que Freud era chapado, né? A gente já sabe disso, por documentos. Eu vejo o pastor falar comigo, eu sou psicanalista, tal coisa tal, freudiano. Sabia que Freud era um drogado, né? Viciado em cocaína. Sabia que Jung era um espírita, né? Mas são essas doutrinas que estão regendo o seu povo. E aí vocês estão dizendo, não, eu fiz isso para aconselhar melhor o meu povo. Como, gente? Como? Em que mundo vocês saíram?
Nós estamos baixando tanto assim, é isso mesmo o nível nosso? Estamos baixando a esse nível mesmo? Mas vamos lá para a gente continuar aqui, não se perder aqui, tá? Nesta congregação humanista, ela é panteísta, ou seja, você pode adorar ao Deus que você quiser inventar. Mas o que você não pode é comungar com a ideia de um Deus santo que determina a moral do próprio homem. E está disposto a punir no inferno aqueles que não se submetem a ele. Esse Deus aqui não. Esse Deus do psicólogo não quer. Um Deus que você vai sentar num consultório e você, se a pessoa adulterou, você vai poder dizer a ela assim, olha, você vai para o inferno. Você não vai poder dizer isso a ele ou a ela. E aí? Você vai dizer que a culpa foi do marido, a culpa foi da esposa, a culpa foi do pai, foi do cachorro, do papagaio, do periquito, de tudo isso, menos da pessoa. É o que John MacArthur Jr., o pastor John MacArthur, que Deus o levou esse ano para a sua glória, nos deixou no seu livro chamado Sociedade Sem Pecado. Um livraço. Se alguém aí da cultura cristã vai ouvir esse vídeo em algum tempo, irmãos, lança esse livro de novo. Faz esse favor para esse povo. Parece que esse livro saiu de linha. Sociedade Sem Pecado, um livro excepcional. John MacArthur. Se você acha ele para comprar, compra. Tá? Uma grande marcha foi colocada em curso, pois a humanidade está mesmo disposta a tratar o homem do ponto de vista sem que ele esteja envolto no pecado. Essa é a ideia do humanismo. Por isso, a psicologia está se esforçando tanto para tratar os pecados sob uma nova roupagem. Veja, a psicologia está dando nomes, vestindo roupas novas em pecados velhos e dando outro nome a eles. Agora não falamos pecados, pois o homem é Deus, ou seja, ele é o próprio Deus da sua religião. Ele não peca. O máximo que ele pode ter é transtornos e síndromes. Nós vamos dando nome de transtornos. Aquilo que a igreja medieval chamou de 7 pecados capitais, que são como se fosse uma quimera, as 7 cabeças dos pecados principais, que daquele decorrem os outros pecados, tá? Você pode concordar ou não concordar, não é isso que eu estou querendo aqui levantar o debate aqui, mas a ideia é que o que a igreja antiga chamou de pecados, eles chamam agora de síndrome ou transtorno. E sob essa questão panfletária aqui, sobre esse opúsculo, eles dão o nome disso de científico. O humanismo luta contra a humanidade estabelecida, que se estabelece no Deus da Bíblia. O humanismo luta contra a moralidade que se estabelece no Deus da Bíblia. Sobre isso, Albert Muller diz: a secularização, o processo pelo qual uma sociedade rompe seus laços com uma visão religiosa, é agora pressionada aos limites por secularistas ideológicos, empenhados em remover todos os vestígios da herança judaico-cristã da cultura da nação. Eles não vão parar até que todas as características da moralidade cristã sejam sepultadas pela nova moralidade dos filósofos pós-modernos. Uma moralidade sem absolutos e sem Deus. É sobre isso aqui que vocês estão criando seus filhos. Quando vocês escutam, fulano é psicólogo cristão, vou ouvir ele. Peça para ele decidir, ou ele é psicólogo ou ele é cristão. Os dois na mesma frase não dá. O fulano é psicanalista cristão, pede para ele decidir, porque os dois no mesmo lugar não cabem. Vocês estão vendo aqui. Quando falamos de humanismo, devemos entender que esta congregação que adora o homem
e seus desejos são endeusados. Ele, para existir como método filosófico, teve que romper com algumas coisas que para os cristãos deveriam ser inegociáveis. Para o humanismo existir como conceito filosófico, tá? Ele teve que romper. Deixa eu ver meu horário aqui para não ficar muito grande esse vídeo. Ele teve que romper com questões inegociáveis para o cristão. Então, por que é que se a psicologia e o humanismo é a mesma coisa, e eles tiveram que romper com questões inegociáveis para nós, por que nós estamos negociando com eles? Eles não viraram crente, então quem é que virou ímpio aqui? O humanismo rompe com as doutrinas filosóficas de Agostinho e de todos os pais da igreja, bem como o tomismo de Aquino. Isto é mortal para a cristandade, pois agora o homem é um ser desprovido de caráter fixo. Veja, por que é tão terrível abraçar o humanismo / psicologia? Por que isso vai ser tão terrível? Por causa disso aqui, ó. O humanismo rompe com as doutrinas filosóficas de Agostinho e de todos os pais da igreja, bem como o tomismo de Aquino. Isto é mortal para a cristandade, pois agora o homem é um ser desprovido do caráter fixo e de um Deus que determina o que é moral. Veja, o homem agora, nesse conjunto aqui, de novas regras dele, ele não tem, como ele rompeu com o tomismo de Aquino, como ele rompeu com a filosofia agostiniana, como ele rompeu com os pais da igreja, ele não tem congregação, a congregação agora é ele próprio. Como ele fez tudo isso, então, uma vez que ele rompeu com tudo que era sobre Deus, o que determina a moral do ser humano é Deus. Então, o Deus que determina a moral, o caráter fixo de Deus, que diz ser de santo, porque eu também sou santo. A moral e a ética agora não partem dos 10 mandamentos mais, e sim dos filósofos. Vocês estão entendendo o tamanho da implosão que vocês estão colocando dentro das igrejas? E quando eu falar por igrejas aqui, gente, hoje no meio reformado, vocês que gostam de achar heresia em tudo aí, porque se tem uma turma arrogante, balangadora de beiço, são os reformados, dos quais eu também, não posso nem dizer que eu faço parte mais disso, mas, vamos dizer assim, já fiz até esse tempo para trás. Mas o que me fez deixar de ser reformado foi isso aqui. É que eu vi que vocês são muito bons, aptos, principalmente presbiteriano e batista, a esfregar dedo na cara de assembleano e dizer que eles são hereges, e a esfregar dedo na cara dos outros e dizer que são hereges, quando vocês são piores do que eles. Porque vocês têm à mão essa informação que eu estou dando aqui. Observem a Alemanha, observem a Holanda, observem esses países que todos eles foram reformados da fé católica para a fé reformada. Observem o declínio deles todos e como estão hoje, o próprio Estados Unidos da América. Observem isso. Foi assim que o liberalismo entrou e tomou conta das igrejas. Mas nós estamos dispostos a chamar só os outros de heresia. Sim, senhores. Vocês têm muita conta a pagar no sentido heresia. Porque vocês têm heresia filosófica. Soren Kierkegaard. Tá? Só um nome para vocês aqui. É reformado. Foi luterano, depois virou arminiano. Do ponto de vista de acreditar em livre-arbítrio. Mas veja onde começou. Na Dinamarca. Então calma, põe a bola no chão, vamos jogar isso direito, vamos fazer a coisa do jeito correto. Ao romper com qualquer escola filosófica que gira em torno de Deus, que era o teocentrismo, o humanismo rompe com toda a noção de moralidade fixada em Deus, e assim rompe com o conceito de Agostinho de alma e de pecado.
Para os humanistas não existe o termo pecado. Para a psicologia, esse termo pecado não existe. Então, se não existe pecado, como é que essa galera está tratando o pecado dos outros, gente? É complicado isso aqui. A gente vai falando e tem que se segurar por dentro, porque a ideia que eu tenho aqui era estar esculhambando geral. Sem estes conceitos, o humanismo vai trabalhar para matar o conceito de pecado. Pois uma vez que Deus não é necessário e por isso a humanidade não segue o que ele está falando, então o senso de moralidade cristã se esvai. A luta do humanismo é sempre para reduzir a alma do homem a meras equações sensoriais, como veremos mais adiante. Pois se eles conseguem afirmar para os homens que não existe alma imortal, o que o homem tem então é desejos, são desejos. E com estes ele pode lidar se ele for liberto dos desejos. Não é libertos para reprimir, é libertos para fazer o que ele está desejando. Então, a ideia da psicologia, da psicanálise, que são humanistas em síntese, é que o homem veja... Eu vou fazer um videozinho rápido depois, talvez essa semana que vem, e vou colocar aqui para você ver uma psicanalista falando sobre igreja, para você ver o que é que ela está dizendo. Aquele é o conceito normal da psicologia, pensar sobre fé. Por isso que cada vez está aí na internet, cada dia mais psicólogos aparecendo dizendo que o cristianismo é uma fábrica de neuróticos. Por que é uma fábrica de neuróticos? Porque o cristianismo reprime a natureza do cara. E para que essa neurose não aconteça, a natureza tem que ser liberta. Qual natureza? A nossa natureza caída. O que eles chamam de ego, superego e id, ou id. Desde que os desejos seus sejam satisfeitos e não fira o outro ser humano, sem o seu consentimento, então você pode viver a sua vida ao máximo. Essa é a ideia do humanismo. Esse é o fogo de Prometeus para a humanidade. Essa é a psicologia no seu mais alto nível. Essa é a psicanálise no seu mais alto nível. Nós vamos voltar aqui depois, em outra aula, logicamente, tá? Vou tentar ficar colocando toda semana uma aula dessa, tá bom? Essa é a primeira, vai ter a 2 agora, que é falando sobre René Descartes, tá? E sobre antropoteísmo ainda, tá bom? Meus irmãos, se você chegou até aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, seja membro também do canal, nos ajude, ou dá aí, tem um coraçãozinho aí, valeu, dá um valeuzinho aí pra gente aí também, tá bom? Tem muito jeito de você ajudar a gente. E os nossos livros estão em breve, se você puder nos ajudar, faça esse favor, tá? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Querendo fazer parte do nosso curso, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você fala diretamente conosco, tá bom? Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.